Nós vamos orar agora para nós começar a nossa lição, que é a lição 6, aspectos essenciais da salvação. Encontra na carta aos Efésios, capítulo 1 e 2, o texto áureo é Efésios 2, 8 e 9. Então nós vamos orar antes de começar a nossa lição. Nosso Deus eterno Pai, neste momento, nós queremos, Senhor Deus, pedir a Tua bênção, a Tua unção sobre as nossas vidas. Seja comigo aqui na lição, seja com os irmãos que estão em casa, seja com os irmãos que estão trabalhando na transmissão, abençoando, Senhor Deus, nos dando a Tua palavra, nos dando humildade para estar na Tua presença, nos dando paciência nesse momento de dificuldade, para que possamos, Senhor Deus, crescer na Tua presença. Seja conosco, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar propriamente entrar na lição, nós vamos fazer um breve resumo da carta aos Efésios. Nós vamos tentar resumir o mais possível a carta, vamos falar um pouco da carta de Efésios, antes de propriamente entrarmos na lição, que é aspectos essenciais da salvação. Então, nós queremos destacar, o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, quem foi o autor, que nós sabemos que foi Paulo. Ele encontrava em Roma, preso, no momento que ele escreveu essa carta. O contexto histórico da carta de Efésios uma das maiores foi em Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano, uma cidade de cerca de 500 mil habitantes, localizava na província chamada Ásia Menor, às margens do rio Caístro, hoje o território da Turquia, onde fica a Turquia hoje. Lá hoje existe apenas ruína daquele grande centro urbano. Quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Ele sofreu grande perseguição através das suas pregações. Muitos se converteram em Cristo, enfraquecendo o tráfico de artes mágicas e imagens de Diana, pois ali o comércio e o turismo estavam estabelecidos sob a idolatria. Então, as imagens de Diana, as magias, faziam parte do grande comércio de Éfeso, que era uma cidade na época muito importante, e que Paulo conseguiu abalar as estruturas dessa cidade com sua pregação, porque várias pessoas converteram e deixaram de praticar a idolatria. Por isso, ele foi perseguido. O conteúdo da carta aos Efésios não é um conteúdo pessoal. Trata de assuntos, nem trata de assuntos a uma comunidade em particular. Era uma carta endereçada a todas as igrejas, inclusive a nossa. Paulo dedicou sua vida a ensinar os gentios que estes podiam ser cristãos sem converter ao judaísmo. Então, a grande luta de Paulo, durante toda a sua vida, foi defender a ideia de que todos os cristãos são iguais, independente de cor, de raça social, de classe social, de nacionalidade. E talvez um dos grandes problemas que Paulo tinha era unir os judeus e os gentios dentro da igreja. Paulo não queria que existissem duas igrejas rivais, uma judaica e uma gentílica. Paulo mesmo, sob perseguição, ele pregava nas sinagogas e alguns judeus se convertiam. Então, as igrejas de Paulo eram ecléticas, ou seja, era formada de judeus, gentios, homens e mulheres, servos e senhores, escravos e livres, ricos e pobres. Esse era o universo que Paulo
lidava em suas pregações e nas suas igrejas. Vamos à questão da unidade, né, que fala nas cartas aos Efésios. Paulo falou muito da questão da unidade. Vamos ver o que é isso. Paulo menciona a localização de judeus, de gentios e judeus dentro do plano de salvação e dentro da igreja. O seu objetivo é demonstrar que no corpo de Cristo esse tipo de diferença era irrelevante. Ele tenta fazer, né, com que seus leitores, seus ouvintes, vejam que no passado todos eles eram pecadores e agora todos são salvos. Então, para Paulo, o que importava era isso, né? No passado todos eram pecadores, agora todos são salvos. Então, não faz diferença se você é judeu, se você é gentil, né? Ou se você é de qualquer outra raça. É importante deixar de lado muitos conceitos plurais que destacam nossas diferenças e voltar para as afirmações singulares. Por isso, Paulo usa tanto a palavra um no sentido de unidade. A unidade é uma conquista mediante muito esforço. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. A palavra vínculo aqui quer dizer ligação. Então, né, que as nossas diferenças, né, que a diferença que por acaso há entre as pessoas, o que é normal, né, seja no singular. Não vamos criar plural para as diferenças, mesmo porque, né, o que importa é Cristo na nossa vida. E aí aqui fala também que a unidade ela não é uma coisa fácil. É preciso esforçar para viver a unidade, né? Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Então, é preciso haver esforço, né? Se fosse fácil, não precisaria, né, esforçar. A outra questão importante na carta aos Efésios é a questão da universalidade. Questão da universalidade. Em Efésios, Deus fala através de Paulo e mostra mais um passo no seu plano de união universal, que é reconciliar os cristãos uns com os outros, num só corpo unido, que é a igreja. Vamos tomar exemplo da nossa igreja como uma construção ou um prédio, onde os elementos que parecem ser mais fortes encontram-se absolutamente dependentes dos que são reputados como inferiores. O cimento é visto como aquele que dá firmeza, contudo, o que faríamos com ele se não tivéssemos areia, que muitas vezes é vista como a mais frágil e inconstante. Um vai suprir a fraqueza do outro, e juntos vão formar um sólido concreto. Tem a pedra que se julga a mais forte. Os tijolos, apesar de mais frágeis, podem ser trabalhados com mais facilidade. Sua fragilidade será superada pelo uso da areia, do cimento e da água. Depois de pronto, o prédio não se fala mais em areia, em cimento, em tijolos, fala-se em prédio, apesar de estar ali presentes as características de cada material. Todos eles perderam a sua própria identidade e agora são conhecidos como prédio. Aquele ínfimo grãozinho de areia agora é prédio. Assim somos nós na igreja. O apóstolo Paulo roga, suplica aos irmãos de Éfeso que eles adotem uma postura de humildade, mansidão e amor uns
para com os outros. Irmãos, né, no meio de tanta diferença, né, que há entre as pessoas e entre as nacionalidades, né, é preciso muito humildade, mansidão e amor, né, para manter essa união de uns para com os outros. Com tantas diferenças dentro da igreja, essas atitudes são imprescindíveis para que a igreja não se extinguisse. Efésios 4, de 1 a 6. O propósito do corpo é desenvolver cada um dos seus membros, segundo a perfeita imagem de Cristo. O crescimento desse corpo tanto pode ser aplicado a cada irmão quanto à igreja como um todo. Em uma família, cada membro é diferente. Contudo, não vamos dispersar o grupo familiar por causa disto. Apesar de unidos, não somos iguais. As diferenças existem, sempre existirão. Nessa universalidade, vivemos uma unidade sem anular a individualidade de cada um. Então, esse, né, é o grande mistério da igreja. Né, sermos unidos, né, sermos universais, mesmo respeitando a individualidade de cada irmão. A grandeza do corpo de Cristo está na prática da doutrina. Também é outro tema que Paulo desenvolveu na carta aos Efésios, a questão doutrinária. Também é uma questão, né, a salvação, ela é uma questão, né, que faz parte da nossa doutrina batista. E Paulo falou dessa grandeza, né, do corpo de Cristo na prática da doutrina. O que é doutrina? Né, é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema que pode ser religioso, político, filosófico, etc. Hoje as pessoas estão desapegadas de sua igreja, de sua doutrina, de seus líderes, muitos até de suas famílias. Onde vamos parar com isso? Paulo tinha em mente essa preocupação. Em primeiro lugar, ele fala da doutrina, depois ele dá conselhos práticos. A doutrina é a parte espiritual, em primeiro lugar, Efésios de 1 a 3. Se relaciona ao verbo ser. A parte prática, Efésios 4 a 6, se relaciona aos verbos andar e combater. A seguir, ele fala das relações, já encerrando a carta aos Efésios, ele fala de outros assuntos importantes, questão de relação entre marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, e por último, ele fala da armadura de Deus. Então, né, é uma questão séria, a questão de ser, né, para a gente poder, né, tocar a igreja para frente, para a gente poder pregar, para a gente poder testemunhar, né, para a gente poder combater o pecado, a gente precisa antes, né, ser crente, né, dar um bom testemunho, estar na presença de Deus constantemente. E por último, dos assuntos que Paulo, né, menciona na carta aos Efésios, é a questão da cristologia. Efésios foi chamado de o ápice real das epístolas, né? A carta aos Efésios era uma carta que era para ser para várias igrejas, né? Ela é uma carta universal, ela não é uma carta só para Éfeso. Depois ela foi colocado, né, o título lá de carta aos Efésios, mas ela foi escrita para várias igrejas, né, para várias denominações. E, né, ela é uma carta, né, de evangelização, uma carta de ensinamento doutrinário. E chamada, né, a Carta das Cartas, devido à majestade de Cristo revelado nela. Aqui Cristo é a principal pedra da esquina do novo templo, que consiste de seu próprio povo sendo habitado pelo próprio Deus. Efésios 2, 19 a 22. Né? É a nova aliança.
É o templo de Deus na vida de cada irmão. Aquela questão, né, que nós não dependemos mais de prédio para louvar a Deus. Onde nós estivermos, nós somos o povo de Deus, nós somos o templo de Deus. Na lição 6, aspectos essenciais da salvação, Efésios 1 e 2, o texto áureo é Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler o texto bíblico. Fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse é o texto áureo, né? Pela graça de Deus nós fomos salvos. Não vem de obras, né, para que, né, a gente não se glorie, né, da caridade, né, que eventualmente o crente faz e que é resultado da salvação de cada um, né? As obras. Não é uma obra que salva, mas é resultado da salvação. Em Efésios de 1 a 6, que na página 37, fala assim: Deus, na sua onisciência, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, já havíamos sido abençoados pela nossa fé com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? Deus já tinha decidido a nosso favor, né? Antes da fundação do mundo, né? Deus já sabia que hoje nós íamos estar aqui, né? Estudando a carta de Efésios, que nós já estaríamos salvos, né? Que nós já estaríamos em isolamento social e nós já estaríamos vivendo esse drama, né, que o Brasil vive. Então, né, Deus é ciente de todas as coisas em todas as épocas, né, tanto para o futuro como para o passado. Então, essa é a abertura da nossa lição, aspectos essenciais da salvação. A segunda parte fala de uma igreja abençoada. Página 38 da revista, uma igreja abençoada. É o versículo 1 de 15 a 23. Embora a igreja estivesse bem, Paulo se preocupou em orar por ela. Irmãos, não podemos descuidar da igreja. Mesmo que a igreja esteja bem, né, não podemos deixar de orar pela igreja, né, pelos irmãos. Ela em Provérbios 9, 10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós não podemos, né, deixar de orar pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Isso é uma coisa constante. Quando está bem, oramos porque estamos bem. Quando está mal, oramos porque estamos mal. Quando estamos bem, oramos para que Deus nos proteja. Quando estamos mal, oramos para que as coisas melhorem. É para que Deus nos proteja. Mas a oração é sem cessar, né? É constante. Esse é o item 1, chamado uma igreja abençoada, que é Efésios 15 a 23, capítulo 1. No capítulo 1, de 19 a 23, fala o poder da graça salvadora. Na página 38 também, lá fala sobre o poder de Jesus. Jesus tudo governa. Deus o designou como cabeça de todas as coisas. Jesus está acima de todos os poderes e de tudo que existe. Vamos ler Efésios 17, 20 e 23, no capítulo 1. 17 fala assim: porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O 20 fala assim: o qual exerceu ele em Cristo
ressuscitando entre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Jesus é tudo na nossa vida. Jesus está acima de todos os poderes, né? Jesus foi dado à igreja, né? E tudo que existe, ele é a plenitude de tudo. Nele encerra todas as coisas. Deus, um Deus incomparável, age de maneira incomparável. Na sequência da lição, na Efésios 2, de 1 a 10, fala da restauração perfeita, do pecado para a salvação pela graça. 2, de 1 a 10. Fala assim, Paulo evidencia duas grandes verdades centrais do Evangelho. Primeira, quão pecadores somos e quão amoroso é Deus. A união dessas duas verdades produz a salvação de pecadores pela misericórdia divina e pela graça de Deus. Então são duas verdades, né, antagônicas, mas que revela uma realidade, né? A nossa salvação só aconteceu por isso, porque Deus é, é amoroso e que nós, né, estávamos perdidos no pecado. Depois a lição traz três fontes de rebeldia do ser humano. Na sequência aí, os irmãos que estão acompanhando pela revista, são três rebeldias. A primeira encontra-se em Tiago 4,4, que fala assim, a primeira rebeldia é o mundo. Quando fala a palavra mundo, não é questão da natureza, é questão, né, das pessoas mesmo. Não é a natureza, mas o sistema conforme os valores, sentimentos e prazeres, né, que norteiam o mundo. Então, lá em Tiago 4 fala assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Infelizmente, existem cristãos que flertam com o mundo na ilusão que sua vida com Deus em nada será afetada. Muitas vezes, esse flerte, com o mundo, ele compromete, a nossa vida cristã. Se isso acontecer, certamente nós vamos cair, porque nós não fomos salvos, para isso. O segundo fonte de rebeldia é o diabo. 1 Pedro 5,8 fala assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe, aí vem o 9. O 9 fala assim, resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais os vossos irmãos estão se cumprindo, iguais
vamos botar aqui, resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Então, irmãos, aqui fala da vigilância, né? Para a gente manter a sobriedade e a vigilância. E resistir na fé, porque todos nós estamos sofrendo nesse atual momento, mas os nossos irmãos espalhados pelo mundo também estão. Então, são vários, né, irmãos sofrendo, são irmãos morrendo, são famílias enlutadas. Então, é uma questão, né, que isso vem desde o tempo de Cristo, né, até agora, e vai ser até o final dos tempos. A igreja vai sofrer, né? A palavra de Deus não nos promete a ausência de sofrimento, né? Promete luta e vitória. A terceira rebelião é a carne. Gálatas 5,16 fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é isso? Né? Caracteriza o uso do desejo e prazer sexual como único sentido para a vida, né? Hoje nós vivemos, né, muito isso aí no mundo. Nós estamos vivendo essa questão, né, da prioridade do corpo acima de todas as coisas. E Deus realmente nos orienta para andar no Espírito, jamais satisfazer a vontade da carne. Logo em seguida, a lição nos traz os tratamentos que Deus deu para conosco. Primeiro, riqueza da sua misericórdia. Lamentações 3:22 fala que a sua misericórdia é a verdadeira razão de não sermos consumidos. Depois vem o grande amor de Deus. Jesus substitui-nos ante a ira divina. Como prova desse amor, Romanos 5:8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós ainda pecadores. 3. Vida com Cristo. Jesus é o pão da vida, a água da vida, o proprietário da vida. O Evangelho de João 1:4 fala que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Salvação 4. Os homens não podem salvar-se. Deus decidiu salvá-los pela graça. Em 2 Timóteo 2 Timóteo fala assim, 1:9, 1:8 e depois 9, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, né, Jesus participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não, então, esse é o convite de Paulo, né, para todos nós. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e nos chamou
com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada com Cristo antes dos tempos eternos. Lugares celestiais. 5. Filipenses 3, 20 e 21. Fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pátria é celestial, né? Não é aqui na terra. O 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não tem relação, né, com bênçãos no mundo aqui, mas com lugares celestiais. Irmãos, então, né, você que está sofrendo nesse momento, né, então, Jesus transforma o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Segundo, né, a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a questão, né, não vamos iludir, não vamos esperar, né, bênçãos materiais. Elas podem acontecer na nossa vida? Pode. Resultado do nosso trabalho? Pode. Mas Deus não está prometendo isso, né? Deus está prometendo que todos somos iguais, né? Todos vamos passar por dificuldade, por sofrimento, e nós vamos ter vitória, né, espiritual e celestial. Daí nós passamos para o item 4. Um único povo em Cristo. Na página 40. Vamos para a página 40. Efésios 2, 14 a 20. Volta a questão, né, dos judeus e gentios novamente. Paulo menciona a localização dos gentios judeus dentro do plano de salvação e da igreja. Seu objetivo é demonstrar que no corpo de Cristo essa diferença é irrelevante. Nós falamos aqui já antes. Ele tenta fazer, né, com que seus leitores vejam que no passado todos eles eram pecadores e agora todos são salvos. Então, para Paulo o que importava era isso, né? Que todos eram pecadores e agora todos são salvos. Não importa se é judeu ou gentil. Nós falamos também que a unidade é uma conquista mediante muito esforço. Lá em Efésios 4 fala: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo e no vínculo da paz. A palavra vínculo quer dizer ligação. Né? Nós, sim, acreditamos e podemos presenciar que o único lugar no mundo que é possível a gente viver essa unidade é dentro da igreja, né? Fora da igreja isso é impossível. Qualquer comunidade, né, que a gente vive fora, não prevalece um único povo em Cristo, né? Prevalece geralmente a discórdia e a desunião. Dentro da igreja isso é possível. Efésios 2,16 fala assim, nós vamos lá para o texto bíblico, 2,16, fala assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos lá. Irmãos, o que não faltava entre gentios e judeus era relia, implicação e preconceito. Os judeus julgavam a nata da religião naquela época. Na região da Palestina, onde os judeus eram a maioria, eles prevaleciam sobre os gentios, que eram considerados um subproduto da fé. Nas outras regiões onde os gentios eram a maioria, os judeus eram discriminados também, eram considerados arrogantes. Então, inimizade era o que não faltava. Então, como viver unidade dentro deste clima? Essa foi a grande luta de Paulo
luta para a qual ele preparou 17 anos, né, como apóstolo, como ministro da palavra. O versículo 17, Paulo escreveu: E vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Paulo, tanto ele pregava aos gentios, como ele pregava aos judeus. Paulo era capaz de entrar na sinagoga, né, pregar para os judeus, e alguns convertiam. Muitas vezes, né, Paulo saía perseguido dentro da sinagoga, porque ele pregava um evangelho um pouco diferente do que era a lei judaica. Mas Paulo tinha essa ousadia, essa coragem. Então, os de perto aqui são os judeus, os de longe são os gentios. O versículo 18, Paulo escreve: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, aqui Paulo, né, ele está querendo dizer que tanto judeu como gentio, né, é um só Espírito, não é dois Espíritos, é um só. O versículo 19, ele fala mais ainda: e sois da família de Deus, né? Então já vê essa união como uma família de Deus. O 20, ele fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém. Paulo estava dizendo: salvo em Cristo, gentios e judeus. Gentios são judeus, né? O gentio passa a ser judeu. Ele passa a viver sobre a mesma lei. E judeus também são gentios, se misturam. Perdem a própria identidade, como a areia e o cimento na construção de um prédio. Na página 40, irmãos, tem a lição em foco. Efésios 1, de 7 a 14. Paulo lembra que redenção e perdão de pecados são só pelo sangue de Jesus na cruz, segundo a sua imensurável graça, no versículo 7. O mistério revelado é a sua ação de resgatar pecadores pela graça, bem como fazer convergir em Jesus todas as coisas que existem nos céus e na terra. Em Romanos 3,6 fala assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Então, né, Deus, através de Cristo, ele criou, né, o plano de salvar os pecadores. Né? Quem ia dar alguma coisa em troca dos pecadores, né? Pelos bons, né, às vezes alguém sacrificaria, mas pelos pecadores, né, só Jesus. Já no final, dentro da lição em foco, Paulo descreve em ligeiras variações da salvação em Cristo da seguinte maneira: primeiro, a questão do ouvir, né? A salvação, primeiro, ela vem por ouvir. No versículo 13 do capítulo versículo 13, fala assim, do capítulo 1: quando vocês ouviram o evangelho da vossa salvação. Então, a primeira variação aqui, que Paulo descreve, o pastor da lição descreve, da salvação em Cristo, é ouvir. Então, se ninguém pregar, ninguém vai ouvir. Então, tem que haver quem pregue. Então, mas sem ouvir, você não vai entender. Depois vem a questão de crer. Também, no versículo 13, continua: tendo nele crido. Então, vem a questão de ouvir e crer. Apenas ouvir que Deus tem um plano não é
o suficiente. É necessário crer para que eles comecem a acontecer. Depois vem a questão do selo, né? Você ouviu, creu, foste selado com o Espírito Santo, o selo traz segurança, identidade e inviolabilidade. Depois vem a questão do penhor, no versículo 14. A garantia de que são herdeiros de Cristo, versículo 14, como o penhor de sua herança, o próprio Deus, por intermédio do seu Espírito, é a plena garantia de que somos dele. E, por último, o louvor. Somos salvos com o propósito de louvar e glorificar a Deus, para louvar a sua glória. A salvação não apenas nos leva para os céus, mas nos leva a glorificar a Deus. Encerrando a lição, para tomar uma atitude, né? Está aqui na página 41. Vamos ver aqui como que nós vamos encerrar aqui. A morte de Jesus mudou nossa condição de estranhos para membros da família de Deus. Somos edificados sobre a principal pedra angular, que é Cristo, totalmente encravados nela pelo ensino apostólico e dos profetas, que cresce para ser o lugar de culto. Em Cristo somos feitos para o propósito único de habitação divina pela ação poderosa do seu Espírito em nós e por meio de nós. Amém, irmãos? Então nós estamos já encerrando a nossa lição. O propósito do corpo é desenvolver cada um dos seus membros, segundo a perfeita imagem de Cristo. O crescimento do corpo tanto pode ser aplicado a cada irmão quanto à igreja num todo. Em uma família, cada membro é diferente. Contudo, não vamos dispersar o grupo familiar por causa disso. Apesar de unidos, não somos iguais. A diferença existe e sempre existirão. Na universalidade, vivemos uma unidade sem anular a individualidade de cada irmão. Então, nós já estamos encerrando. Então, nós queremos deixar aqui uma mensagem para os irmãos e, antes de encerrar, uma homenagem ao Dia das Mães. É uma mensagem de esperança, né? Para cada irmão que está em casa, passando essa questão do isolamento social, né? Que às vezes está triste, né? Com essa condição. E a gente entende, né? Sabe que é um drama que todos nós estamos vivendo, principalmente os irmãos do grupo de risco, né? Que não pode sair de casa. E nós vamos deixar aqui uma mensagem de esperança para os irmãos no seguinte sentido. Primeiro, quando Deus nos prepara para o ministério eficaz, Ele inclui o que gostaríamos de omitir, ou seja, um período de espera. Então, se o irmão está em casa, está esperando, né? O que ele vai cultivar no seu coração? A paciência. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa nesse momento, é paciência. A segunda, fala assim, à medida que Deus nos faz esperar, escondendo-nos na sombra do anonimato, Ele nos mostra que não somos indispensáveis. Isso nos torna humildes. Então, vamos ter humildade, né? Quando a gente está no anonimato, quando a gente está no isolamento, quando a gente está, né? A gente, né, se sente um pouco deslocado, a gente se sente um pouco, né, sem poder colaborar, né? Nós sentimos saudade aqui das nossas aulas presencial, né, da classe de homens, né, com a participação dos irmãos, dos idosos. Então, né, nós mandamos um abraço aqui para todos os irmãos da nossa classe e a gente já está com saudade de reunir novamente. E terceiro, quando Deus finalmente decide usar-nos, o chamado sempre chega quando menos se espera. Quando nos sentimos menos qualificados, isso nos torna mais efetivos, mais reais
e mais verdadeiros. Então, né, quando a gente for convocado, né, quando passar essa pandemia, quando passar esse isolamento, irmãos, e você for convocado para o trabalho na casa de Deus, mesmo que você não se sentir qualificado, preparado, mas venha que Deus, né, tem um plano para você. Né, que Deus abençoe. Né, o anonimato é para os homens, para Deus não existe anonimato. Homens como Davi, Gideão, Jeremias, Moisés, José do Egito, João Batista, Paulo e o próprio Jesus foram rejeitados, né, por amigos, pelo seu povo, mas foram grandemente usados por Deus. Nós, né, sabemos que hoje, né, a maioria dos líderes, dos grandes líderes, quer ser aceito pelo povo. Né, ele quer ser sucesso no meio do povo. Ele não importa, né, se está sendo rejeitado por Deus. Mas os grandes homens de Deus, eles eram muitas vezes rejeitados pelo povo, mas eram aprovados por Deus. Moisés foi preparado 40 anos no deserto para ser líder dos hebreus. Davi, após ser ungido, assumiu o trono 13 anos depois. Durante esse período, viveu como fugitivo, caçado e perseguido por Saul. José, após ser vendido como escravo pelos seus irmãos aos 17 anos, só foi governador do Egito aos 30. 13 anos viveu como escravo, mordomo e presidiário. João Batista, antes de começar o seu ministério, foi treinado no deserto. Jesus Cristo, o Salvador, só começou o seu ministério aos 30 anos. Paulo, apóstolo de Cristo, depois da sua conversão, ficou 17 anos se preparando para o seu ministério. Só então começou a ensinar a palavra aos gentios e judeus. Paulo foi preparado pelo Espírito Santo no anonimato do deserto da Arábia durante 3 anos. 14 anos ele foi desprezado por ser antes um perseguidor, onde jogou fora todos os seus troféus brilhantes e trocou seu currículo de credenciais religiosas por uma revelação vibrante que é Cristo ressuscitado. Né? Então essa foi a mudança, essa foi a luta de cada irmão, de cada homem de Deus, e que seja a nossa luta também. Agora, encerrando, eu vou ler aqui uma pequena homenagem ao Dia das Mães. Né? Eu queria destacar aqui a minha mãe, Antônia, né? Que está ali no leito, e dizer para ela que eu tenho grande orgulho dela, né? Que eu a amo muito, e que ela é um grande exemplo, né? Para toda a nossa família. Queria também dizer à minha esposa, né, a mãe dos meus filhos, né, também que eu amo muito e tenho muito orgulho dela, que ela representa, né, muito na minha vida. Então o texto chama Escolha Suas Palavras. Aí fala assim o texto: alguém criou um guia prático para orientar maridos a se dirigirem às esposas, especialmente durante certos dias do mês. Não diga, o que temos para jantar? O modo seguro é perguntar, posso te ajudar com o jantar? Mas o mais seguro é, onde você gostaria de ir para jantar? É perigoso perguntar, você vai usar esse vestido? A forma segura é, gente, você fica bem de marrom. A mais segura ainda é, nossa, você está deslumbrante. É perigoso dizer, será que você deveria comer isto? O modo seguro é, você sabia que sobraram muitas maçãs? O mais seguro é, quer uma água de coco? Outra situação, o marido corre perigo, se pergunta, o que você faz o dia todo?
O modo seguro seria perguntar: espero que você não tenha exagerado hoje trabalhando demais. O mais seguro ainda: você fica muito bem nesse pijama. Cedo na vida descobrimos que o modo de falar pode ser até mais importante do que o conteúdo da fala. Assim como escolhemos a roupa com que vamos sair, deveríamos também escolher as palavras que vamos usar. Como aconteceu na cidade de Carmelo. Morava ali um fazendeiro, aí o fazendeiro Nabal, homem grosseiro e mau, lá em 1 Samuel 25:3. Um dia Davi e seus soldados chegaram a essa cidade. Davi enviou mensageiro a Nabal pedindo amigavelmente algo para comer. Nabal foi de uma grosseria tamanha, revelando-se desumano, deselegante e tolo. Quem é Davi e quem o filho de Jessé? 2 Samuel 25:10. Ora, os homens que acompanhavam Davi não eram cangaceiros, como sugere uma leitura apressada do texto. O testemunho acerca deles é surpreendentemente positivo. Mas também não tinham sangue de barata. Davi, desafiado, e já planejava vingar-se, quando entra em cena Abigail, a esposa de Nabal. Sábia e habilidosa, ela convence Davi a não levar Nabal a sério, e com seu jeito de falar, evitou uma tragédia. Dona Abigail foi mulher sábia que edifica a sua casa. Provérbio 14:1. Amém. Muito obrigado aos irmãos. Que Deus abençoe cada um.